A seguir, IIGD Irajá. Nunca esqueçamos o preço que custamos a Deus, o sangue do seu único filho. Volta lá em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Vamos juntos de novo? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Irmãos, não é uma brincadeira. O sangue de Jesus não tinha uma mancha de pecado. É o que a Bíblia está dizendo. Ah, pastora, mas nós somos falhos, somos errôneos. Calma. Por isso que entre Deus e o homem está Jesus. Eles compadecem das fraquezas humanas, mas os pecados não, meu irmão. Pecado ele lavou com sangue, ele diz, agora chega. Que isso, pastora? Então, a segunda coisa, irmãos, é fazer um sepultamento. Quando a pessoa aceita Jesus, qual é o passo seguinte a aceitar a Cristo? O batismo nas águas. Primeira coisa para ser salvo é aceitar Jesus. Ouviu a palavra de Deus? Esse é o primeiro ponto, é o primeiro passo. Ouviu? A fé vem pelo ouvir. Eu ouço a palavra, eu creio no sacrifício de Jesus, é o que se deve pregar para as pessoas. Que não tem Jesus, olha, Jesus é o Filho de Deus que foi à cruz por você. Ah, mas eu não pedi para ele ir. Mas o pecado de Adão atingiu você. Por falar nisso, vocês estão evangelizando, irmãos? A missão da igreja é essa. A missão da igreja aqui na terra é alcançar as almas e estruturar o corpo de Cristo, servir a Deus. Então, o primeiro passo é aceitar Jesus, o segundo é sepultar os pecados. Eu não vou falar propriamente de batismo, mas vou falar do uso do corpo. Então, Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 11. Quem vai ler comigo? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos aqui a esse segundo ponto. Então o primeiro é nunca esquecer o preço que custamos a Deus. Vamos lembrar então? Diga para o seu irmão: o preço foi alto. O preço, meu irmão, foi muito alto mesmo. Então, isso é para guardar no coração e nunca mais esquecer e manter essa chama viva. As pessoas se medem, irmãos, pelo que o mundo classifica. Porque no mundo as pessoas são incluídas ou são inclusas em classes. As classes sociais. A classe mais rica, a classe menos não tão rica, a classe média alta, a classe média baixa, a classe pobre, a classe dos infelizes e vai por aí. Tem classe aí para tudo. Isso é o mundo. Isso é o mundo. O Senhor Deus olha e vê toda a sua criação. Mas muitos já se lavaram no sangue de Jesus, aceitaram o preço que ele pagou e agora assumiram que pertencem a ele. Mas um grupo fica meio lá, meio cá. Meio lá, meio cá. Irmão, olha o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo. A pessoa tem que despertar, irmãos, que a partir do momento que Jesus entrou no seu coração e na sua vida, que custou a vida de Jesus, que o preço foi um preço impagável, o ser humano não pode pagar, como Pedro falou.
Então essa consciência tem de estar viva dentro de cada um. E aí subjugar a carne. Aí entra o poder do espírito humano subjugado ao Espírito de Deus, obedecendo a palavra. Então, o apóstolo Paulo diz aqui, eu vou ver pelos pedacinhos. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Deus não está dizendo que você está morto, Ele está dizendo considere-se como morto para o pecado, só para o pecado. Você está vivo, você come, você trabalha, você estuda, você tem seu casamento, você tem sua vida conjugal, você tem seus filhos, você passeia, você faz uma viagem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas para o pecado, se considere morto. Se considere morto. Se considere morto para o pecado. O morto tem raiva? Não, ele está morto. O morto pensa? Não, ele está morto. O morto fala? Não, ele está morto. Então não empresta o corpo para o pecado. Para o pecado é como se ele estivesse morto. Como se estivesse morto. O Espírito Santo, usando Paulo, está dizendo aqui. Como, considere como morto. Termo comparativo. Ou seja, para o pecado se considera um defunto. Pronto, acabou. Aí, irmãos, vamos falar um pouquinho da juventude. Caramba, que luta para que os jovens vivam em santidade, irmãos. Que luta, misericórdia. Que é isso? Porque não quer subjugar a carne, a obediência a Cristo. Santificação, meu irmão. Deixou o namoro esquentar, vai cair no pecado. No livro de Provérbios, Salomão escreveu: tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes incendeiem? Se o abrasamento tomar conta do coração, as vestes vão incendiar. Ou seja, as vestes vão se queimar. Vão queimar, meu irmão. E aí fica se enganando, está dentro da igreja, aí pula, grita, berra, louva, né? E aleluia, e não sei o que, não sei o que. Mas está lá deitando com a namoradinha. Peraí, meu irmão. Respeita Cristo, o corpo é dele. Teu corpo é dele. E não é só jovem não, meu irmão. Não é só jovem não. Irmão, Satanás, ele arma os seus planos. Você vai ouvir uma coisa que, quando eu ouvi, aí, eu falei: Jesus, o que é isso? O Senhor mostra tudo. Mas as pessoas não enxergam. A moça casou. Teve 2 crianças. Mas não tinha Jesus. Não. Desviada. Desde a adolescência. E aí ela casou. Já sofria de depressão. O marido viajava, trabalhava, um tipo de trabalho que ficava. Se ficasse 3 meses no exterior, 3 meses aqui. Se ficasse 6 meses lá, 6 meses aqui, era sempre equivalente. Assim a empresa fazia. E aí tá. E ele viaja, ela entra em depressão. E aí, depois de alguns meses, depois de uns 2 meses e alguma coisa, ela tem lá a empregada que cuida das crianças, e ela vai para a janela, angustiada, deprimida. E aí, vou sair. A babá vira-se: mas a senhora vai sair essa hora? Já são quase 11 horas da noite. Vou andar aqui pelo bairro, vou espairecer, vou fumar uns cigarros e vou. E lá foi. E ela vai andando numa calçada onde tem um bar de esquina com muitas mesas do lado de fora e muita gente. E no momento em que ela vira a curvinha do prédio,
esbarra com o moço. Oh, desculpa. Os olhos arregalaram. O rapaz disse: você? Esbarraram ombro com ombro. Esse moço tinha sido um dos seus namorados da adolescência, com quem tinha caído no pecado e tinha abandonado Jesus. E ele ficou maravilhado. Há quantos anos, que coincidência! Coincidência ou demoniência? A conveniência do demônio que planejou tudo, milimetricamente. Já estão em frente a um bar. Ela já havia andado tanto, e se senta no bar. E vem lá o moço servir. E aí, pois é. Aí volta tudo, e come, e bebe, já sai dali pro motel. E ela sai do motel grávida. Só que ela não sabe. E ela tinha lá uns problemas de saúde. E demorava a testar a gravidez. Porque o ciclo não falhava. E quando o marido chega de viagem, ela está grávida. De um homem com quem se deitou uma vez. Ou melhor, depois de anos da adolescência. E ela tenta abortar. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando ela estava dentro de casa, e acende cigarro, apaga cigarro, e o diabo está lá, com seus demônios. Vamos lá, vamos aliviar, vamos lá, vamos cuidar dela. E o plano foi pro inferno, foi bonitinho, certinho, ombro no ombro. Mas ela não consegue abortar. Está com problema de saúde, olha, é grave. Então vamos levar. E quando ele soube, o marido soube, ele pega o carro, entra numa autoestrada e, enlouquecido, atravessa o canteiro e bate de frente. E fica a morte. Sim. No hospital, em coma, traumatismo craniano, vários ossos quebrados. Parece que tinha alguém da família dele que era de Jesus e orava um pouquinho por ele. Ele vai voltando. E ele consegue sair do coma. E ele volta e disse: olha, eu nasci e fui criado dentro de uma família com respeito, com honra. Eu nunca aprontei com você. Eu tenho 2 filhos com você. O que você vai fazer com esse filho? E ela disse: o pai não quer saber. Ele diz que foi uma noite e o problema é meu. Que ele é casado, está muito bem casado, não tão bem senão não aprontava. E ele disse: assim que eu sair daqui, eu vou ao cartório e registro esse filho como meu. Eu vou entrar com ação de divórcio e sustento os 3. Vamos ver o que a justiça decide. Se fica contigo ou comigo. Mas eu quero que os 3 sejam criados juntos, porque eu não quero meio irmão. Ele é teu filho. Então é irmão dos meus filhos. Mas você nunca mais vai me tocar. E esse moço não conhecia Jesus. Ele disse: você nunca mais vai me tocar. Como é que eu sei dessa história? Porque essa mulher me procurou.
a perguntar se havia perdão para ela. Porque a única coisa que ela não queria agora, depois de muitos anos, com os filhos criados e casados, era ir para o inferno. E eu disse, olha, eu não sou Jesus, eu não sou juíza. Eu tenho um salmo que você pode meditar e vai ser você com ele, você com Jesus. E eu levei lá no Salmo 32, você pode abrir. O título desse salmo, nós não vamos ler o salmo todo não, eu vou mostrar para vocês o ponto central que eu mostrei para essa pessoa. O título diz, a felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Começou aqui. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Versículo 6. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Dá uma paradinha. Essas foram as palavras que eu dei para essa moça. Eu disse, moça, eu acredito que se você está vivo até hoje, porque a misericórdia de Deus se estendeu sobre você. Então você medita nesse salmo, derrama teu coração diante de Deus e volta para Jesus. Se quiser voltar agora, eu não posso negar de alguém chegar e receber Jesus ou voltar para Jesus. E ela disse, eu preciso me sentir perdoada, eu vou para casa, eu vou meditar. E saiu. Nesse caso, uma coisa que me abriu muitos olhos foi a forma como tudo aconteceu. Eu vi como Satanás, ele trabalha engenhosamente, ou como ele planeja, assim, minuciosamente, a destruição de uma família, o uso de um corpo. Como ele gosta de usar o corpo para zombar das pessoas. Uma pergunta que eu fiz a ela foi, você consegue amar esse filho que simplesmente aconteceu de uma forma louca? E ela disse, levei muitos anos para isso. Chorei muito. E ela disse, hoje eu consigo amá-lo, mas há uma luta muito grande entre nós. Porque ele sente. Resumindo, toda a família foi afetada. Toda a família foi destruída. Aí você vê o que é uma adolescência, o pecado da adolescência, que foi uma coisa para ela tão banal, que se repetiu depois do casamento. O uso do corpo. Meu irmão, a Bíblia diz que o corpo é santo e sagrado do Senhor. Eu lamento o que está acontecendo, principalmente com a juventude e com a adolescência. Os adolescentes abrem o smartphone e põem os olhos que estão no templo, os olhos físicos. E quando eles põem os olhos em coisas que vão contaminar o templo, os olhos espirituais, com certeza, vão estar tapados, sujos, contaminados, como todas as partes do corpo. E aí eu me reporto para aquele homem do templo, porque Jesus disse, olha, você já está são, já está curado,
vai, mas não peca mais. Para que não te aconteça coisa pior. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.